Expedição Bear Brasil, continuando a nossa visita aqui a Capriana. Nós vamos ter a oportunidade de conversar agora com um empreendedor, empresário argentino, no Brasil, radicado no Brasil já há um bom tempo. Vamos conhecer um pouco dessa história. Javier Edgardo Maciel. Javier, obrigado por dedicar o seu tempo, a sua agenda. A gente sabe aí bastante apertada para nos atender. Mas, em primeiro lugar, queria parabenizar pelo projeto Capriana, pelo que tivemos a oportunidade de conhecer no dia de hoje, de entender toda essa dinâmica. Mas também é importante conhecer a história, né? E conhecer principalmente a sua visão na caprinocultura. Eu queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui e queria começar perguntando por que da caprinocultura na vida do Javier. Ô, Luciano, primeiro eu que quero agradecer, né? Acho excelente o trabalho que você está fazendo, ajudando a divulgar nosso trabalho, a nos conhecer um pouco mais. Então, quem agradece somos nós por esta janela, por esta oportunidade, por poder compartilhar um pouco da nossa história. Obrigado, Javier. A caprinocultura foi um pouco circunstancial também. Eu, no pessoal, voltei um dia de trabalhar muito cansado, não tinha dormido, tinha viajado ao exterior por trabalho, voltei e me convidaram a conhecer um caprio na Teresópolis, Friburgo, e eu fui, era um sábado, se não me engano, e o que estavam fazendo lá era tatuar cabras. Você fazia né? Tem aquele tatuador, né? Que com aquela pinça. Sim. E eu, como era mão completamente desqualificada e não tinha conhecimento nenhum, me deram o trabalho mais complexo, que era segurar a cabra. Aí eu fiquei segurando a cabra umas 8 horas. Morto, porque o bicho não gosta de ser tatuado. Não, aí eu já descobri que ele não gosta de ser tatuado. E eu estava cansado, sem dormir, e eu verifiquei assim, quando terminei o dia, me senti muito bem de ter feito esse trabalho, de ter lidado com animais, né? E a família, por parte de meu pai, é de Uruguai, e ela tinha uma propriedade bem pequena, né? Que no Uruguai chamamos de chácara. Que é essa agricultura praticamente de subsistência, como uma renda secundária. Né? Meu tio era policial, mas também tinha essa vocação pelo campo, ele tinha feito um colégio agrícola, internado naquele então. Então eu passava todas as minhas férias de criança nessa chácara, que era rústico, não é o rústico de agora, era o rústico de antes, não tinha energia elétrica, a água era de poço, a geladeira era querosene, o fogão era lenha e não tinha fogão a gás. Então, quando chovia, era um problema. E eu passava lá 3 meses e eu gostava muito disso. Depois a vida me levou para outro lado, né? Fiz faculdade, comecei a trabalhar em outras coisas, mas sempre ficou essa, digamos, essa pendência de poder voltar a trabalhar em algo na roça. Então conectei um pouco essa experiência que tive com essas cabras, com essa, digamos, interesse em voltar a fazer algo na roça, e montei um plano de negócio, né? Eu comecei a pesquisar o porquê cabra. Essa pergunta eu me fiz também, né? Por que cabra? E eu encontrei na cabra uma unidade produtiva pequena. Eu não tinha capital suficiente para poder fazer uma produção extensiva de bois, né? Ter propriedades extensas de terra, nenhum confinamento, eram investimentos muito grandes. Mas na cabra eu encontrei uma forma de poder começar com uma atividade verticalizada, que vai desde a produção primária até a transformação, em uma escala pequena que podia ser aumentada no tempo. Então isso me pareceu muito interessante do ponto de vista do negócio, começar com algo pequeno que pode crescer, sem a necessidade de você tomar a decisão de um grande investimento por algo muito grande, você entende? Perfeito. Nós estamos falando de quanto tempo isso, que entre você ter essa... Entre tatuar a cabra e estar... Isso foi em 2014, 2015 que eu tatuei a cabra. Em 2015 já comecei a pesquisar e a tentar aprender e a falar com pessoas que sabiam e sabem muito mais que eu e começar a trocar essas experiências, né? Aí tive a oportunidade de fazer cursos, de visitar associações, visitei criadores aqui no Brasil, visitei fora, tive a oportunidade de visitar fora em outros países, e a partir de aí fui elaborando um conceito de como do que poderia ser um projeto de granja leiteira de cabras. Nós estamos falando de um curto espaço de tempo, né? Efetivamente, se nós formos pensar 2015 para 2024, nós estamos falando de 9 anos, efetivamente, entre você ter ali um dia, né, de lazer, entre aspas, com a cabra, para chegar no ponto que você chegou. Nós estamos tratando aqui de um negócio, né? E você, como empresário, como empreendedor, trabalha com números, com informações, né? Como é que você vê exatamente esse processo da Capriana
nessa visão empresarial do negócio caprinocultura de leite, da granja capriana, né, da granja leiteira capriana? Eu acho assim, eu acho que uma das poucas contribuições que eu posso fazer, porque no mercado existem muitos profissionais qualificados, produtores qualificados, mas eu acho que a contribuição que eu tento fazer na Capriana é precisamente trazer essa visão mais pragmática, mais ácida, com uma visão empresária. Okay. Ganhar dinheiro não está errado, só que você não pode fazer isso de qualquer forma ou a qualquer custo, ou em cima do sacrifício, do sofrimento das pessoas, ou dos animais, ou do meio ambiente. Sim. Então eu acho que produzir muita leite é fácil, ganhar dinheiro é fácil, respeitar o meio ambiente é fácil, mas fazer tudo isso simultaneamente, aí é que esse é o desafio. Eu acho que aí é onde está a beleza, tentar fazer isso simultaneamente. Pensando, né, nessa sua experiência de estar trabalhando na Capriana, nesse foco empresarial, para quem não tinha efetivamente a vivência com a atividade da caprinocultura leiteira, que desafios você teve no início, na implantação do projeto? Se houveram desafios, quais foram os seus principais desafios na implementação da atividade leiteira? Assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar em muitas coisas na minha vida. E algumas das que as pessoas acham que são complexas. Mas eu não conheço nenhuma tão complexa como criar cabra. Pessoa que cria cabra é uma pessoa diferenciada. Isso é real, tá? Aquelas blusinhas que vendem na internet de I Rise Goats, Superpower, isso é real, tá? Porque são coisas que quem não trabalha, talvez para um zootecnista, como você, um veterinário, um agrônomo, é super natural entender que a natureza tem um ritmo e que dificilmente nós vamos a conseguir alterar esse ritmo, né? O mais próximo disso que eu tive na minha vivência em outros rubros é que 3 mulheres não fazem um bebê em 3 meses, né? Mas quando você começa a entender que a natureza manda e que você simplesmente está imaginando que consegue interferir com aquilo e que quanto mais interfere, pior é, e como você começa a entender como são esses equilíbrios e conexões que existem nas coisas, aquilo é fantástico. Esse é o maior desafio. Eu acho que o maior desafio está em como você sincroniza com a natureza. Perfeito. Porque você tem uma atividade social humana onde você tem que conhecer desde conceito de instalações e de arquitetura e de engenharia para fazer o dimensionamento de uma tuia para armazenar grão, e isso envolve pessoas que estão em um ambiente jurídico legal trabalhista, em um ambiente regulado por ser alimentos, e todo isso submetido ao clima, que é variável, e é um sistema muito complexo, muito dinâmico, interconectado. São, né? Vários atores, alguns deles dos quais nós não temos nós não temos domínio, né? Natureza dela, chuva, sol, determinadas situações. Né? Dentro dessa sua visão de negócio, de trabalhar e de buscar criar a Capriana, né? Qual que é o propósito da Capriana? O propósito do Javier, criador, o propósito da Capriana. Eu acho assim, talvez esse o mais elevado é demonstrar que existe a possibilidade de criar uma unidade produtiva de alimentos na roça de forma sustentável no conceito mais amplo da sustentabilidade. Eu descobri um pouco aqui no Brasil, que eu não sou brasileiro, né, mas eu aprendi a origem das favelas, a impermeabilização dos solos, o que acontece com essa concentração das pessoas nas cidades, né? Eu sofro com falta de mão de obra de jovens, porque os jovens na nossa região, na roça, entendem que é progresso ir para a cidade e terminam morando em locais que talvez não sejam tão bons como poderiam morar na roça, com uma qualidade de vida comprometida, com ingresso comprometido, com segurança comprometida, com saúde comprometida, mas a cidade é uma evolução. O que eu gostaria de tentar provar é que dá para ter qualidade de vida e ganhar dinheiro com unidade produtiva na roça. Isso tem que ver com footprint de carbono, com logística reversa, com um monte de coisas. Né? Assim, nós compramos coisas que vêm de locais muito longe, e isso viaja por todos lados, né? E dá um esforço gigante. Então, eu acho que a Capriana tenta isso, tenta ter um processo autossustentável,
autosuficiente, en una región rural, como una unidad productiva para abastecer un centro urbano, sin promover ese éxodo rural. Nós tivemos a oportunidade de conversar com a sua equipe, de conviver com a sua equipe um dia, né? Mas foi bastante gratificante a gente entender, né, o modo como você tem conduzido. Você tem dado autonomia à equipe ao mesmo tempo que você tem uma cobrança por resultados, trabalhar com indicadores, trabalhar, né, em cima de decisões tomadas em cima de informações e informações fidedignas. Como é que é também esse trabalho de formar liderança, de formar pessoas, né, de você ter essas pessoas que estão dentro da equipe, formando a equipe, que hoje tocam a Capriana, né? Com você estando lá ou não, você tem certeza que você tem uma equipe com você, né? Eu acho assim, para mim é o maior orgulho, né? O pessoal vai lá e tira foto da ordenha rotativa que nós temos uma ordenha, né, rotativa. Sim. Nós tiramos onda falando que é a única de cabra no Brasil, mas se a ordenha quebra, a Capriana não para, porque vão aparecer 4 ou 5 pessoas que vão ordenhar 400 cabras na mão. Agora, se eu não tenho as pessoas, a equipe que tem lá, a Capriana para, a ordenha sozinha não faz nada. Com certeza. O software que nós temos para gerenciamento do rebanho não faz nada sozinho, o vagão misturador não anda sozinho, nada anda sozinho lá. Agora, não foi um trabalho simples. Não é sorte, né? Não, tem vezes que chega o pessoal lá e me fala, nossa, que sorte, você é a equipe que construiu aqui. Se soubessem litros de lágrimas de todos nós, los que sobrevivimos, que estamos lá, que isso custa, não é um trabalho simples, é um trabalho de todo dia, é um trabalho que nunca se termina. Sim. É uma artesanalidade, não é ciência, né? Mas o segredo está em encontrar pessoas que compartilhem valores, que se comprometam, e que se sintam parte, porque são parte. Claro. A Capriana é feita pela equipe. Sim, eu não fiz a Capriana. Quem fez a Capriana foram as pessoas que você conheceu lá. E essa sua visão de equipe, né, de você trabalhar efetivamente, cada qual, a gente pode perceber que, embora tenha uma definição de atividade, a gente percebe que todos ali se interagem e na falta de um ou na necessidade de um ou outro, estão todos ali ao mesmo tempo para fazer com que a coisa tenha. Então, esse sentimento de pertencimento é fundamental, né? Super. E é um dos crivos fundamentais na Capriana, né? Eu já tenho ouvido, não? Eu não estudei 5 anos para fazer tal coisa. Tá bom, pode ser que não, mas aqui sim, tá? Então, o que eu sempre falo, lá nós temos agrônomo que faz pizza, veterinário que é garçom, e eu mesmo, quando estou lá, eu trabalho, tá? Sim, claro. Se você foi lá, você vai ver que nós não temos piscina, não temos pebolinho, não temos ping-pong, não temos rede, não temos nada. Lá é uma empresa, um local de trabalho, um negócio. E o pessoal tem uma flexibilidade total. Todos somos motoristas, todos sabemos quanto pesa um saco de milho e um de soja nas costas. Todos somos muito solidários no esforço, né? E essa importância, né, de conhecer, vulgarmente falando, né, conhecer o chão de fábrica e conhecer da direção ao chão de fábrica, tem que entender todo o processo, né? Sim. Tem que conhecer e entender o processo. Eu acho que isso é a grande diferencial do pessoal, né? O pessoal bota a mão na massa e resolve, e se senta no chão para resolver um problema, mas também tem uma visão de gestão, de aprendizado, de otimização de processos, de atualização de coisas. Eu acho que aí está a beleza. Não ficar parado só no conceito e na teoria, claro, e tampouco ficar descansando no movimento braçal, né? Essa flexibilidade. Entender o processo e cada qual ali, entender que é uma equipe, né? Sim. E tem que trabalhar com uma engrenagem. Sim. Isso é fundamental. Vamos exatamente conversar no próximo bloco, entender um pouco mais agora da história da caprinocultura, na visão do empresário Javier, entendendo o negócio Capriana e o negócio caprinocultura de leite na visão do empresário Javier. Você sabia que a verminose pode causar grandes prejuízos na sua criação? A verminose resulta em maior mortalidade, menor desempenho reprodutivo, redução na absorção de vitaminas e minerais, menor ganho de peso e baixo crescimento dos animais. Mas existe uma solução eficaz: bioverme. Com o uso diário e contínuo de 90 a 120 dias, bioverme garante o controle biológico dos eumintos. Bioverme deve ser fornecido via alimentação animal. É uma inovação no controle biológico de eumintos.
permitindo o controle da verminose sem o uso de produtos químicos. Aumente a rentabilidade do seu negócio de forma natural e segura para humanos e animais. Escolha Bioverme e veja a diferença na saúde e desempenho dos seus animais. Poliana, nós estamos num momento aqui importante da atividade aqui na Capriana, que é a ordenha dos animais, inclusive uma das poucas, se não a única do Brasil, nesse sistema de carrossel, né? Carrossel, sim. Hoje a Capriana, né, ela dispõe de ser a única no Brasil com esse sistema de ordenha em carrossel, né? Essa ordenha ela foi trazida da Argentina e está aí com a gente desde o início do projeto, quando a gente iniciou, né, nessa propriedade. E é um show de ver essa ordenha trabalhando, né? De fato, é extremamente diferenciado, né? Poliana, fala pra gente como é que tá essa média de animais, quantos animais na ordenha, qual a média de produção por animal e quantos litros dia vocês estão trabalhando hoje? Luciano, hoje a gente tem 297 animais, né, em lactação, entrando mais, a gente está em estação de parição aí, e hoje a gente tem uma média de mais ou menos 2,5 litros por animal, dispondo de 2 ordenhas por dia, uma às 6 da manhã e outras 2 da tarde. Vocês têm trabalhado aqui com a raça Sunny. Exato. É a predominante, a única no rebanho? É a única no rebanho. E qual foi a decisão, a opção ou a predileção de vocês pela raça Sunny? A Sunny é um animal encantador, né? É um animal que tem uma persistência de lactação muito boa, né? E uma média de leite por lactação também que convida a gente a trabalhar com o animal. Fora todas as questões de manejo também, que são facilitadas pela raça, né? E a beleza do animal também, que a Sunny, para mim, é uma cabra majestosa, né? Quantos animais por vez aqui nessa ordenha do carrossel? A nossa ordenha carrossel, ela tem capacidade de ordenhar por vez 36 animais. Então, toda a disposição de baia que nós temos, a formação dos lotes, é voltada para 36 animais, que é a capacidade máxima da ordenha. Então, já a separação, a organização dos lotes, vocês separam por idade de parição, em função da idade das cabras? Como é que é essa separação por lotes aqui? A gente tem a separação por média de produção e também por idade, né? Uma vez que as primíparas, elas ficam juntas, elas estão aprendendo aí ainda, né? As nulíparas, perdão, aprendendo ainda a fazer o caminho da ordenha, é tudo muito novo. Então a gente separa esse lote até para a gente estar conhecendo os animais também, né? Conhecendo como que ele vai expressar essa produção. Óbvio que no primeiro ano de vida dele a gente não tem essa expressão assim tão, como que eu posso dizer, tão quantitativa, né? Sim. Que a gente vai seguir nos próximos anos, mas a ordenha é muito nova para elas, então a gente tem que ensinar o caminho, ensinar que não vai machucar, né? Que vai ser tranquilo, que isso vai ser feito todos os dias, de uma forma tranquila para elas. Os animais ficam facilmente condicionados, né? Uma vez tendo trabalhado, em média, quanto tempo de escolinha, né, você consegue fazer os animais já estarem no ritmo normal de ordenha nessas nulíparas? De 1 a 2 semanas, Luciana, a gente já consegue. Ordenhando 2 vezes ao dia, a gente já vai... Mas é um jogo de paciência, porque é tudo novo para elas, claro. Então elas querem olhar o que tem lá dentro, às vezes pulam lá dentro. É um show quando elas estão entrando na ordenha. Em média, quanto tempo que o sistema carrossel funciona ordenhando os animais aqui? Cada lote que entra aqui fica quanto tempo no carrossel? Olha, Luciano, a nossa ordenha no total, ela dura mais ou menos 2 horas e 40 minutos, né? Poliana, como a gente falava, né, um sistema totalmente novo no Brasil, um sistema de carrossel, trabalhando a ordenha, né? Como é que é o dia a dia desse manejo da ordenha, nesse sistema de carrossel, trabalhar com o pessoal que está aqui, a parte de manutenção desse equipamento, é um equipamento importado, né? Sim, né? O pessoal que trabalha aqui é um pessoal que a gente confia muito, eles são extremamente capacitados, né? Eles têm gosto e entendem que eles são uma peça-chave, né, na questão da produção, e sem eles a gente aqui estaria de mãos atadas, né?
Então eles conhecem o equipamento, né? Tem o Dé que está aí com a gente desde o início do projeto aqui nessa propriedade. E o Dé veio contratado para trabalhar no campo e hoje ele coordena a atividade com a ordenha e ele sabe muito disso daqui. Conversar com ele assim encanta a gente, né? Ele abraçou mesmo a causa, ele aprendeu e ele que toca e faz a manutenção de todo o sistema. Então o pessoal vinha fazer a manutenção, ele observava devagarzinho e aí foi aprendendo e hoje pode colocar aí que 70% do que precisa de manutenção do sistema ele já mesmo dá conta de faz, fazer. ele consegue fazer. Nós estamos falando aqui desse sistema de ordenha, o tempo médio por animal nesse sistema de ordenha aqui leva quanto tempo? 1 minuto e 50 por animal, mais ou Médio por menos. animal. Isso. Nós estamos vendo aqui o sistema de ordenha em carrossel, o primeiro sistema em carrossel no Brasil de ordenha com cabras leiteiras, tendo a oportunidade de ver todo esse processo aqui na Granja Capriana, primeira granja leiteira do Brasil. Leandro, como a gente falava aqui, nós estamos num circuito fechado de ordenha, né? Exato. Da ordenha direto com resfriamento para laticínios. Exato. E aqui nós estamos no setor de resfriamento. Isso aí. Nós temos aqui, né, 2 tanques de resfriamento, um com capacidade de 2.000 litros, outro com capacidade de 3.000 litros. E além disso, para a gente manter qualidade, né, e reduzir essa questão do choque térmico, pela temperatura do leite que sai do animal, nós temos um trocador em placas, que faz com que esse leite, assim que ele sai do animal, ele passa por esse trocador, ele reduz a 15 graus. Então ele vai resfriar muito mais rápido dentro do tanque e vai reduzir essa questão do choque térmico, que é um dos fatores que influenciam na qualidade do leite, né? Quer dizer, ele passa por esse processo para já normalizar ou reduzir a temperatura para entrar no sistema de resfriamento. Exatamente, exatamente. O processamento aqui é diário do laticínio? Hoje a gente não tem um fluxo de processamento diário, né? A gente fabrica por demanda. Nós somos muito pequenininhos, né? O nosso laticínio é muito pequenininho. Então a gente tem muito fluxo por demanda e a gente está conquistando o mercado. Uma vez que o mercado para produtos, né, de origem caprina é muito difícil. Uhum. As pessoas têm muito preconceito ainda voltado para esses produtos, né? Parte do leite vocês também comercializam para outros laticínios ainda no estado, né? Exatamente. Parte do leite a gente comercializa. Com produção própria com a parte e a outra parte comercializada. Exatamente. Nós estamos vendo aqui o sistema de resfriamento, a sala de resfriamento com 2 tanques de resfriamento que vem diretamente aqui da ordenha no sistema de carrossel e que vai depois direto para o resfriamento. Nós estamos num sistema aqui que tem realmente um fluxo muito grande de animais, toda uma organização, né, do acesso dos animais para a sala de ordenha. Ordenhou, os animais retornam para os pavilhões. E nós estamos aqui num ponto que é a entrada e saída da sala de ordenha que a gente viu há pouco, né? Isso aí, Luciano. Então, o que acontece? Como é o caminho dos animais? Eles vêm, né, das baias deles, eles descem por essa passarela aqui e entram no carrossel, né, tem acesso ao carrossel, ele dá um giro e eles saem. Então a gente ali tem 2 portinhas de entrada e saída e eles saem por outro lado e já estão retornando aí para suas baias, né? A gente vai ter oportunidade, já está descendo um lote, já está chegando aí agora, de ver como funciona um pouquinho. Os animais estão chegando para a ordenha, saindo das suas baias, descem aqui por essa rampa para ter acesso ao carrossel na sala de ordenha. Se falava com a gente, são 2 ordenhas diárias, uma às 6 da manhã. Isso, e a outras outra 2 da tarde. às 2 da tarde. Isso. Nós estamos vendo aqui toda a estrutura da produção de leite de cabra, aqui da Capriana, Granja Leiteira, município de Sapucaí, da região centro-sul do estado do Rio de Janeiro. Então aqui nós estamos vendo o momento de entrada aqui, né, Poliana? O momento que elas têm o acesso lá àquela entrada, né, dá para o carrossel. E o mesmo sistema rodou o carrossel,
sai na rampa lateral, próximo onde você está aí. Exato, exato. Aí elas saem por esse caminho aqui. A oportunidade que a gente está vendo de toda a organização aqui do sistema de ordenha, os animais que entram para serem ordenhados, que vem aqui do pavilhão de ordenhas. E seguem efetivamente para a sala de ordenha. Por a gente percebe aqui dentro desse circuito, né, dentro desse ciclo de ordenha, os animais ficam muito condicionados, facilmente condicionados, né? Quer dizer, a chegada dos animais para a ordenha, a saída depois, efetivamente, logo o retorno para a ordenha, é um condicionamento que os animais tranquilamente, já desde o início, mesmo as cabras de primeira lactação, rapidamente já entram nesse sistema condicionado. Sim, Luciano, e isso tem que ser um trabalho de muita paciência, né, para que o animal ele não sofra nenhum trauma e isso se torne algo ruim para ele, esse caminho da ordenha para ele, né? E a gente sabe que algo que é ruim, que causa estresse para o animal, interfere completamente no resultado lá na frente, que é o leite, né, que é a produção em si do animal. Você tem conseguido manter hoje uma persistência de lactação média de quantos dias de lactação? De 310 dias, Luciano. Tem conseguido manter? A gente consegue manter, sim. Vamos falar daqui a pouquinho sobre o sistema de reprodução, sobre nutrição e os demais manejos. Estamos tendo a oportunidade de ver aqui todo esse fluxo da organização da ordenha, que realmente, como se pode ver, é uma indústria de produção de leite numa organização totalmente diferenciada. Olha, nós estamos aqui agora tendo uma outra visão da ordenha, do lado de dentro aqui da ordenha, né, nesse sistema de carrossel. Dentro do trabalho da ordenha, existe, independente do sistema de ordenha, seja ele numa simples plataforma de madeira, né, numa ordenhadeira mecânica de balde ao pé, ou aqui no carrossel, cuidados, né, para obter um produto com qualidade e manter a sanidade do híbrido, né? Exatamente, Luciano. Não só isso, como qualidade do leite também é uma bandeira que a gente precisa levantar. E são cuidados muito simples, como você falou, né? São coisas que a gente consegue inserir independente do sistema e a gente vai ver um resultado lá na frente no leite ou no produto que a gente vai fabricar. O que nós estamos vendo aqui exatamente o pessoal trazer? Para quem está acompanhando a gente, qual que é o procedimento ali? Então o lote de cabras está entrando, eles fazem o teste do caneco de fundo preto, né, para identificar a mastite clínica, se há mastite clínica. Na sequência eles fazem o pós-dip e já vem secando com as toalhas descartáveis, né, individual para cada animal e um para cada teto também, e acopla as teteiras para começar aí a extração do leite. Efetivamente aqui existe todo um trabalho sistemático, diário, né? Em cada ordenha é o procedimento padrão. Exatamente. É a rotina. É a rotina. Nós estamos tendo a oportunidade de ver aqui detalhes aqui da preparação dos animais por ordenha. Nós vamos falar um pouco mais agora dessa estrutura que a gente está vendo aqui, que é um sistema de carrossel, em que a gente vai detalhar um pouco desse trabalho da ordenha mecânica aqui na Granja Capriana, trabalhando no sistema de carrossel.
Luciano, uma vez, né, que a gente faz todos aqueles procedimentos pré-ordenha, né, e acopla as teteiras, a nossa ordenha ela dispõe de um sistema de extração automática dessas teteiras. Então, uma vez que o próprio sistema ele identifica que diminuiu o fluxo de leite, ele faz essa extração automática. E com isso a gente diminui o índice de mastite dentro do rebanho por reordenha, né? Aquela que a gente identificar, tem mais um pouquinho, vou colocar a teteira novamente. Efetivamente, o próprio equipamento ele já tem essa sensibilidade de entender que essa pressão, que esse fluxo reduziu, a ordenha é desacoplada automaticamente. E você falava para a gente também que o equipamento permite fazer o manejo de controle zootécnico, né? Como é que é esse trabalho? Isso, nós temos um equipamento que consegue conversar com o sistema, que é o mesmo sistema que gerencia o rebanho. Então a gente está vendo aqui vários monitores que permitem que eu faça o controle leiteiro desses animais. Como que funciona? Esse monitor que tem um teclado, né? Eu faço a leitura do chip, e aí mais uma vez o chip me auxiliando em mais um manejo. Eu identifico que posto que o animal está, digita a numeração do chip e acopla a teteira referente àquele posto. E aí essa média que esse animal deu dentro da lactação, ela já é jogada lá dentro do sisteminha que gerencia o rebanho. A gente percebe que no monitor também aqui, o que nós estamos vendo aí, o volume de produção por animal que está indicando no momento da ordenha. Exatamente. Já vai lançando também isso no sistema. Essa informação totaliza depois a quantidade de leite ordenhada no dia. Isso aí. Quando eu faço o controle leiteiro, ele já vai para a ficha de cada animal, né? Quando eu não faço, eu chego lá no final do dia e abro um relatório, ele me dá aí qual foi a média da manhã e da tarde em decorrência do registro desses volumes que a gente está vendo no monitor. É um sistema totalmente informatizado que te permite todo o controle. Né? Exatamente. Como a gente falava aqui, a gente mostrou há pouco a parte do armazenamento, nós estamos falando aqui de um circuito totalmente fechado. Totalmente né? fechado. Quer dizer, ordenhou, já segue diretamente aqui para o resfriador para o laticínios. Exatamente. Uma oportunidade de a gente ver aqui todo esse sistema de ordenha em carrossel, aqui, Granja Capriana, município de Sapucaia, região centro-sul do estado do Rio de Janeiro, a primeira granja leiteira de cabra do Brasil, com toda a estrutura informatizada, automatizada de ordenha dos animais aqui do rebanho. Interessante a gente ver aqui também, os animais ficam bem condicionados, né? Terminou a ordenha, abriu a canzineira, já sai, já tem que sair, né? Quer dizer, é um condicionamento realmente dos animais que já estão habituados aqui, o dia a dia, 2 vezes por dia, né? Durante todo o período de lactação já tem o sistema sendo trabalhado aqui, né? E ao mesmo tempo que a gente vê um lote entrando, já tem um outro saindo e assim sucessivamente até fechar toda a ordenha, né? Poliane, nós estamos num espaço extremamente delicado e importante aqui também da Granja Capriana, né? Exato. Que espaço Luciano. e que lotes que nós vamos ter a oportunidade de conhecer aqui? Luciano, agora a gente vai conhecer um pouquinho do que a gente chama de maternidade, né? Ok. A maternidade é a instalação que as cabras ficam no último mês de gestação delas, né? Recebendo a dieta de pré-parto. Como você disse, é um momento delicado do animal, né? É um momento que o animal precisa de um pouquinho mais de atenção, entra em balanço energético negativo, está próximo da aparição, o feto está crescendo, né, em sua plenitude. Então aqui essa cabra fica do 4º mês de gestação dela até o momento da aparição. Aqui ela é ordenhada por 5 a 7 dias para fazer a limpeza desse leite, né, que ele sai de colostro, passa por leite de transição e vai para o que a gente chama de leite comercial, que é o leite que está apto para o nosso consumo, né? Ok. E aí elas são encaminhadas lá para os apriscos de lactação, tá? Ok. E todo o procedimento de registro dessa cabra que pariu e do filhote dela também é feito nessa instalação aqui. Então a gente chama aqui de maternidade, onde a gente faz uma ordenha sanitária, Ok. que é essa ordenha de limpeza. Vamos lá conhecer. Vamos lá ver a estrutura aqui Vamos da maternidade aqui da Granja Capriana. Como você falava, os animais aqui vêm para cá nos últimos 30 dias de gestação. Exatamente, os últimos 30 dias de gestação.
Separado também por lotes, nós estamos vendo aqui por categorias em função do lote a ser formado para a ordenha posterior ou em função do espaço da maternidade? Como é que você define essa separação de lotes aqui? Em função, normalmente, do lote em que ela estava antes de vir para cá, tá? Então ela fica mais ou menos separada pelo macho que cobriu. Ok. Né? E o lote que elas estavam antes de virem aqui para a maternidade. Nós estamos aqui, todas essas cabras aí vão ser o primeiro parto delas, né? São as nossas primíparas aqui? Isso. São já entrando, e já próximo da aparição, como é que está aí a fase de nascimentos aqui, né? Tá nascendo cabrito aqui, a gente está numa semana assim, uma semana boa pra gente, né? Aparições. Porque aparição é sempre bom, né? Então a gente está numa semana aí de aparição de animais e vai aí, acredito que até os meados e o final do próximo mês aí, bastante filhotinho nascendo aí pra gente. Que vai aumentar aí efetivamente também a produção de leite. Exatamente, aqui, né? Vai aumentar a produção de leite. Nós estamos vendo aqui a maternidade, os animais, as cabras que entram aqui no último mês de gestação para serem trabalhadas aí, tanto a nutrição quanto a preparação para o parto. E você falava com a gente aqui dessa ordenha sanitária, né? Um espaço específico separado aqui do carrossel, que é exatamente para ordenhar nessa fase do colostro. Exatamente, Luciano. Então as cabras que são assim, que acabaram de parir, né, entre esses 5 e 7 dias que a gente fala da limpeza, né, elas são ordenhadas nessa instalação aqui. Nós temos todo um sistema mecanizado para fazer a ordenha desses animais, né, e ter a segurança de não correr o risco da gente errar e esse leite ir para o tanque se misturar com os outros. E né? todo o leite aqui dessa ordenha sanitária, esse leite, o colostro, vocês fazem o tratamento do leite para o fornecimento aos cabritos. Exatamente, para o fornecimento dos filhotes. Todo aleitamento aqui é artificial. Em momento nenhum ele vai ter contato com a cabra, efetivamente. Não, em momento nenhum. Assim que o animal nasce, né, todos nós já estamos condicionados, vamos dizer assim, ao chorinho do cabritinho. Então, assim que esse animal nasceu, a gente já vem aqui, faz todos os procedimentos de cuidados com esses filhotes, né? Efetuamos o registro e já encaminhamos eles lá para o berçário. E aí a gente faz a retirada do colostro e dessa vez manualmente, para a gente fazer a análise e avaliar a qualidade desse colostro, né? A gente faz o Brix desse colostro para classificar ele e aí ter a classificação de fornecimento também desse colostro lá para os animais do berçário, para os filhotes no berçário. Perfeito. Oportunidade de conhecermos então a estrutura aqui da maternidade, onde os animais vêm nesses últimos 30 dias aqui, efetivamente, da gestação, para serem preparados aqui no pré-parto e daqui para a ordenha e efetivamente depois o tratamento dos filhotes nascidos aqui. Juliana, como exemplo você falava aqui da questão do manejo do colostro, né, de limpar o leite para fornecer o colostro dos animais, nós estamos aqui com a cabra aqui recém-parida, né? Exato, ela acabou de parir, o Yuri agora está fazendo a retirada do colostro dela, né? E aí esse colostro ele vai ser pesado e a gente vai fazer a avaliação do Brix desse colostro para a gente classificar. E aí ele vai descer para o berçário, ele vai ser tratado, ele passa por um tratamento térmico antes de ser fornecido para os animais. Quer dizer, eventualmente nós estamos aqui com uma cabra só parida, mas quando você tem um volume maior, utiliza a plataforma com os equipamentos, etc. Nesse caso aqui, um animal só faz ele mais manual, mais rápido aqui, né? Quando a gente fala do colostro do primeiro dia, esse primeiro dia realmente é feito manualmente, porque a gente precisa pesar e avaliar esse colostro. Perfeito. Nos dias consecutivos, quando tem um volume maior, a gente utiliza ali a ordenha mecânica sanitária. Quando você fala em avaliação do colostro, o que consiste efetivamente avaliar o colostro? Qual é o objetivo e o que você avalia? Tá. Então a gente avalia o grau Brix desse colostro, né, com a utilização do refratômetro. E aí o que a gente avalia? A gente avalia a densidade desse colostro. Uma vez que a gente tem uma faixa, né, de avaliação, que eu posso mostrar ali para ilustrar, né? Perfeito. E a gente avalia esse colostro em verde, amarelo e vermelho.
tá? Então, as fêmeas, elas têm prioridade de mamar esse colostro verde, que é um colostro que tem uma densidade melhor, né? É um colostro mais rico em imunoglobulinas, por consequência em anticorpos, né? Para melhorar essa transmissão de imunidade passiva para esses animais. O colostro amarelo seria um colostro intermediário, né? E o vermelho seria um colostro de baixa qualidade. Então, a avaliação te permite, inclusive, direcionar a alimentação para os animais, para as fêmeas, que são as futuras matrizes do plantel. Exatamente. E os machos que, eventualmente, vão ser descartados ou vão ser comercializados. Exatamente. No plantel. E aí a gente consegue também, fazendo o banco de colostro, ter esse banco de colostro identificado, bonitinho, e fica mais organizado, até para o fornecimento para os animais, né? Nós estamos vendo aqui a oportunidade dessa cabra recém-parida, primeiro dia de parição, a retirada do colostro manual para essa avaliação, para que haja a possibilidade da pesagem e a avaliação da qualidade do colostro efetivamente. Nós estamos vendo aqui os animais que estão na maternidade, essa maternidade com a capacidade para aproximadamente 96 animais, que as fêmeas ficam aqui nos últimos 30 dias de gestação, fazendo todo o trabalho de preparação desses animais para a gestação e também a nutrição para esses últimos 30 dias de pré-parto. Então aqui, Luciano, ó, a gente coletou uma amostra do colostro, né? E a gente vai cobrir aqui o lumen do equipamento. Esse é o refratômetro. Isso. A gente cobre e aí executa a leitura. Eu tenho aqui um colostro acima de 35 graus Brix, né? É um colostro excelente, segundo a nossa avaliação. Que acima de 21 graus, ele já é verde, que a gente fala, né? Um colostro bom, colostro verde. De 18 a 21 é o amarelo, o colostro intermediário. E abaixo de 17 seria o colostro vermelho. Perfeito. Certo? Aí a gente registra tudo aqui, ó, na planilha de avaliação, a data, a identificação do animal, o número do animal, né? O peso que deu esse colostro, a leitura do grau Brix, a avaliação, se é verde, vermelho ou amarelo, e quem foi o responsável pela avaliação. E esse colostro que é coletado vai agora para tratamento para efetivamente ser fornecido. Exatamente. Lá no berçário. Exatamente. Perfeito. Então temos a oportunidade de ver aqui, né, esse trabalho criterioso de coleta do colostro, avaliação do colostro em função desse grau Brix, que leva aí uma escala de verde, amarelo e vermelho para que efetivamente seja utilizado para os filhotes que vão na maternidade receber, lá no berçário, receber esse leite coletado aqui, que vai ser tratado, e a gente vai explicar o porquê do tratamento desse colostro. Luciano, agora a gente vai realizar a pesagem desse colostro, né, daquele animal que a gente estava retirando, e posteriormente a gente vai fazer a análise para avaliar a qualidade desse colostro, tá? Deixa eu ajustar um pouquinho aqui, que tá fora. Qual que é o objetivo da pesagem desse colostro? Por que da pesagem, efetivamente, da coleta do colostro? Eu fazendo a pesagem da coleta desse colostro, eu consigo armazenar dados históricos de como foi, né, o comportamento de produção desse animal no decorrer da vida dele, né? Okay. Essa cabra que pariu é uma cabra nulípara, então é o primeiro parto desse animal. Então ela deu aqui 500 gramas de colostro, e a gente vai ver se nas próximas parições como que vai ser esse comportamento de produção desse animal, se vai aumentar, como que vai ser esse comportamento. Você faz a pesagem à tarde também, faz uma outra coleta à tarde ou uma única coleta? Uma única coleta por dia, quando a gente fala aqui da ordenha sanitária. A gente ordenha uma vez ao dia. Uma vez ao dia. Isso. Perfeito. Nós tivemos a oportunidade de ver agora a coleta do colostro, a pesagem, e agora a coleta da amostra e a avaliação da qualidade do colostro. Então agora a gente pesou, né, o colostro, a gente traz para essa salinha de apoio. O Yuri, que é nosso colaborador, vai estar coletando uma amostra, né, para fazer a avaliação desse colostro e a gente registrar também, junto à ficha do animal, qual foi a avaliação desse colostro, como está de qualidade
o colostro dessa mãe, né? O refratômetro te permite fazer essa avaliação, né, do grau Brix, onde você efetivamente consegue avaliar essa qualidade. Né? Isso. O momento aí da leitura, né? Esse aparelho, ele tem uma graduação que te permite fazer essa leitura. Como é que você consegue avaliar esse grau Brix no refratômetro? Isso, ele tem uma graduação. E ali na interseção de que ele fica branco para azul, a gente faz a leitura de graus Brix. Quanto, Yuri, deu aí? Acima de 30. Então você pode anotar aqui para a gente ver como que executa, né? Já colocou a identificação da cabra, a data de hoje, que é um colostro verde acima de 30. E agora a gente leva esse colostro lá para o berçário para ele passar pelo tratamento térmico. Vamos lá ver esse trabalho? Vamos acompanhar? Estou acompanhando aqui todo esse cuidado da aparição até o fornecimento do colostro para os recém-nascidos aqui na Capriana. Olhando um trabalho interessante que vocês fazem aqui, é a avaliação, né, da quantidade de volumoso consumido pelos animais diariamente. Exatamente, Luciano. O Felipe, que é um dos nossos colaboradores, ele está executando agora a avaliação de score de coxo. O que é a avaliação de score de coxo? É uma ferramenta que nos auxilia, né, em ter o ajuste fino do fornecimento de dieta para esses animais, né? Então ele tem uma classificação de 0 a 3, onde a gente passa fazendo a leitura dos scores, né? E de acordo com a sobra, a gente classifica como foi o resultado do trato do dia anterior. Então a gente tem 0, onde o coxo está raspado, que a gente fala, né? Sobra, às vezes, somente talos no coxo. 1 seria o ideal, né? Uma sobra considerável, ideal para essa avaliação, né? Okay. Onde o animal ainda sobrou um pouquinho de comida. Se acontece alguma coisa entre os tratos, ele ainda tem um pouco de comida para se alimentar. 2 é uma sobra grande, né? E 3 é uma sobra ainda maior, né? Sim. A gente joga bastante comida para o chão. E de acordo com essa leitura, a gente carrega essa leitura dentro de um sistema que faz o ajuste e conversa lá com o nosso vagão misturador. Tá? Então esse sistema, se deu 0, ele aumenta 10%, se deu 1, ele mantém, se deu 2, ele abaixa 10%, e se deu 3, ele diminui 15%. Além disso, a gente também tem que ter a sensibilidade de como está o dia, se fez muito frio, claro. Né? Pode interferir no consumo. Exatamente, né? Coisas que podem interferir no consumo desse animal. E essa avaliação é diária e por lote? Diária por lote, é feito 2 vezes ao dia, não é, Felipe? 2 vezes ao dia. Vocês têm, inclusive, um sistema todo planilhado aí, Felipe, é isso? Sim. Pode mostrar a planilha aí para ele, Felipe. E aí você passa dia a dia, lote a lote, em cada setor, maternidade, recria, lactação, fazendo essa avaliação, ajustando isso aí. Isso aí. Perfeito, a importância de entender não só o consumo, evitando o desperdício e podendo fazer efetivamente a nutrição adequada por lote, avaliando, né, o que é chamado de score de coxo, que é a sobra ou não de volumoso entre um dia e outro no sistema de tratamento da propriedade. Porque é uma questão que está sendo muito discutida, né, ultimamente em todas as atividades pecuárias, é a questão de bem-estar animal. Sim. E grande parte do bem-estar animal, além do manejo, está na instalação. Né? Exato. Como é que vocês têm trabalhado isso aqui? Como é que tem sido esse olhar de vocês para essa questão do bem-estar focado nas instalações? Certo, Luciano. É um assunto extremamente importante essa questão do bem-estar, né? Então toda a estrutura foi pensada para reduzir da melhor forma possível o estresse do animal, mas também a gente trabalha com a questão da sanidade, né? Então, para a gente aqui, para a proposta que a Capriana tem, para o tipo de ambiente que a gente tem aqui, a gente escolheu trabalhar, né, com o ripado, né, com aprisco suspenso. Okay. E aí a gente dispõe de ferramentas para reduzir o estresse desse animal. Então, tem solário para que elas consigam tomar sol, consigam estar lá caminhando, né, com outro tipo de piso que não seja o ripado. Nós colocamos alguns objetos, né, por exemplo, os pneus para enriquecimento ambiental,
e ali também minimizar o estresse delas. A própria disposição dos coxos e bebedouros para que o animal caminhe, né? Não fique condicionado ali o tempo todo a uma posição, vou beber água no mesmo lugar que eu vou comer, que eu vou lamber o sal, né? O tipo de material também que a gente utiliza no coxo, para que a gente consiga ter uma limpeza boa e assim não carrear a doença para esses animais, né? A gente faz também a questão da limpeza dos bebedouros sempre. A gente gosta sempre de falar que a água que a gente fornece para os nossos animais é aquela água que a gente pega um copo e tem condição de nós mesmos tá consumindo essa água que está fornecendo para esses animais, né? Essa definição também do espaço, né, por baia, número de animais por baia ou por galpão, como é que vocês têm definido isso também dentro dessa condição de alojamento dos animais? Luciana, a definição de número de animais por baia, ela se dá pela capacidade de animais sendo ordenhados, né? Okay. Então é pela ordenha. Então as nossas baias, ela tem capacidade máxima para 36 animais. Elas foram projetadas com esse propósito, exatamente. Né? Quer dizer, em função do sistema de ordenha em carrossel, que comportam 36 animais por ordenha, as baias também foram organizadas dessa forma. Exatamente, Dentro do planejamento, né, da estrutura aqui de instalações. Né? E o coxo que todas consigam vir comer e a gente não ter essa questão da competição, que a gente sabe que é outro fator que gera estresse dentro da produção também, né? A competição por coxo, o espaço para se alimentar. A área de coxo por animal, sim, bebedoura, quantidade de água por animal, saleiro, sim, e o espaço físico efetivamente, né? Essa questão também da estrutura, né, em função de ventilação, pé direito, né, da posição do sol. Você está numa região, você comentava com a gente há pouco aqui, que há uma variação térmica muito grande aqui, onde está localizado o Capril, né? Isso, nós temos uma variação muito grande de temperatura, né? Na nossa região aqui, a gente brinca que tem as 4 estações dentro de um dia, né? Que amanhece muito frio, depois está calor, no final da tarde já tem uma queda brusca de temperatura. E não só isso, a gente tem uma umidade relativa muito alta aqui, que chega de 80% por ano, né? E aí toda a estrutura foi pensada para minimizar o que esses fatores ambientais podem influenciar, né? Incidir dentro da produção e do conforto dos animais também. Uma coisa que chama a atenção quando a gente fala em bem-estar animal é você ver exatamente o comportamento dos animais nas instalações, né? Os animais tranquilos, sim, fazendo a ruminação, deitados, alguns comendo, quer dizer, existe realmente visualmente essa questão do conforto, né, e do bem-estar animal quando você vê os animais dentro da instalação, né? Exatamente, Luciana, exatamente. Fica visível para a gente aí que esse trabalho realmente foi efetivo, né? Foi um trabalho que a gente pensou, a gente observou muito os nossos animais no decorrer, né, do projeto, a gente entendeu como que a gente poderia reduzir essa questão do estresse, né, para eles, e o que você disse, o resultado final é o comportamento deles dentro da baia, né? Comportamento de tranquilidade, eles estão se alimentando, né? Não estão brigando, eles estão extremamente tranquilos. Conversando aqui com a médica veterinária Poliane Martins sobre bem-estar animal, organização das instalações, né, da estrutura e também equipamentos que permitam aos animais terem uma condição de alojamento para manterem condição adequada em todo o período em que estão alojados. Poliane, você comentava conosco a necessidade de separar os animais também por categoria, além do número de animais por baia, em função da capacidade da ordenha, mas também por categoria, né? Sim. Como é que é esse espaço que nós estamos aqui? Que categorias são essas que nós estamos tendo a oportunidade de ver aqui? Luciano, em decorrência, né, do número de animais que a gente tem em determinada categoria, hoje essa instalação também está sendo utilizada para pré-parto, tá? Esses animais aqui já estão chegando próximo do tempo de estarem parindo, certo? A gente divide esses animais em categorias em função não somente de custo, né? Uma vez que o custo da nutrição é muito alto, mas também para atender a necessidade fisiológica de cada categoria, né, de cada animal, né?
Porque a necessidade fisiológica de uma cabra de recria, por exemplo, é completamente diferente de um animal de lactação ou pré-parto, né? Então a gente tendo esse controle, esse ajuste, principalmente dessa dieta, né, em função desses parâmetros que eu disse, auxilia não só para a conta, né, fechar lá no final do mês, mas também para atender a necessidade de cada animal em decorrência da idade, né, e do estágio de vida em que ele está. Nesse caso aqui, esses lotes que nós estamos vendo aqui são lotes que estão aí já também chegando próximo à aparição. Exatamente. Eles já estão aí na fase aqui nós final. já temos cabras multíparas, né, cabras que já tiveram outros partos, e também nulíparas aqui que vão ser mamães pela primeira vez aí. Tendo a oportunidade de ver aqui os lotes separados por categorias e mais um espaço, nesse espaço específico de pré-parto, organizando os animais aqui por categorias e também todo o trabalho de nutrição e sanidade focado na produção de leite e na manutenção dos animais dentro desse espaço. Poliane, tem um trabalho extremamente interessante que vocês fazem aqui também na Granja Capriana, que é o viés acadêmico, né? Vocês têm uma abertura e vocês sempre abriram as portas aqui. Você mesmo teve a experiência, você começou aqui como estagiária, foi a primeira estagiária da Granja Capriana, né? Como é que é esse trabalho, como é que é essa experiência? Você que já esteve do outro lado do balcão sendo estagiária. Exatamente. A Capriana pro acadêmico é a Disneylândia da caprinocultura, né, para quem quer trabalhar, porque aqui dentro a gente consegue ver o processo desde o campo até lá o produto final, né? Então a gente consegue acompanhar toda a cadeia, isso é extremamente importante quando a gente gosta da produção e quer vivenciar a produção. E quando a gente fala de outros cenários, é tudo muito separado, a gente ter tudo dentro de um lugar, né? E poder explorar isso é muito legal. E esse viés acadêmico é muito importante para a gente, essa parceria com as universidades, né? Então a gente recebe aqui acadêmicos que vêm fazer o estágio obrigatório de diversos estados, já veio gente do Nordeste, do Goiás, São Paulo, tá sempre vindo para cá. E a gente tem a experiência capriana, que é algo mais reduzido, né? Que a pessoa ela fica aqui uma semana vivendo com a gente mesmo o que é de fato a capriana. Então a gente tem ali atrás, né, o pessoal tendo um dia no campo, né, conhecendo toda a parte de agro com um dos nossos agrônomos ali, que é o Kevin, ensinando um pouquinho, né, do que é a matéria-prima para um leite de qualidade, que é o alimento, né, uma das matérias-primas, né. Nós estamos aqui na área de Capineira, né, na área de produção do BS Capiaçu, e nesse momento o engenheiro agrônomo Kevin está passando para os estudantes. Vocês são estudantes de veterinária que estão aqui? De veterinária e tem uma de biologia. Biologia. A experiência capriana ela é muito diversa, né? A gente já recebeu aqui aposentados que queriam começar a atividade, né? É realmente viver a experiência independente da sua formação, né? Pode ser um produtor que quer começar, que quer conhecer, que quer pegar algo dentro do sistema de produção para aplicar na propriedade. Então, assim, ela é bem, como eu posso dizer, ampla, né? É a pessoa que quer participar da experiência capriana. Você tem, então, duas situações aqui de recebimento desses estudantes ou desses interessados. Tem a possibilidade do estágio em si e tem a vivência capriana, né? Exato. Quando que se dá cada um desses momentos? E quem está acompanhando aqui a Expedição Bear Brasil tiver interesse de participar de uma ou de outra situação, como é que ele faz para se candidatar a estar participando aqui efetivamente? Muito simples, Luciano. É só entrar lá no nosso Instagram, tá? Mandar uma mensagem no direct, que é a pessoa responsável, né, por coordenar todas as datas, né, e o momento da gente vir, de firmar as parcerias com as universidades, ela vai estar prontamente lá respondendo a pessoa que quer vir para cá quando a gente fala de universidade, né? E quando é um produtor, da mesma forma, é só entrar lá, mandar mensagem que a gente já agenda a data da pessoa estar vindo aqui. Inclusive visitas também, né? Não só vivendo essa experiência, mas pode vir um dia, quer conhecer o sistema. A gente está aqui de portas abertas para mostrar o que a gente faz e fortalecer, né, o produtor e a pessoa que gosta da caprinocultura assim como a gente. Você falava com a gente, Poliane, que vocês se preocuparam em montar uma estrutura para poder receber esse trabalho aqui da Vivência Capriana, né? Vocês têm aqui toda a parte de alojamento, alimentação, né? E tem todo o cuidado que vocês têm de fazer a explicação do dia a dia, né? Nós estamos vendo aqui o grupo que está agora nesse momento falando sobre nutrição, né? E vendo aqui a parte de produção de alimentos, mas ele
eles passam durante uma semana em todas as fases de produção de leite aqui da propriedade. Em todas as fases da produção, não só de leite, de tudo que a gente produz na propriedade, seja na horta, com a produção de mudas, de hortaliças, no mirtilo também, né, com o manejo ali da plantação de mirtilo. Então, assim, é uma vivência mesmo que eu digo que se eu pudesse ter vivido mais durante a minha graduação, que obviamente quando eu vim para Capriana foi o divisor de águas da minha vida, né? A Capriana, eu pagaria o que fosse, iria para onde desse para ter a vivência da forma que foi aqui. Uma pessoa explicando mesmo, passo a passo, mostrando todos os processos, como se dão os processos dentro da propriedade. Eles ficam alojados aqui na propriedade? Ficam. Tem 2 casas toda equipada, tá? Com quartos compartilhados ou individuais, as pessoas escolhem, né? A melhor forma para elas se hospedar. A casa tem fogão, máquina de lavar, geladeira, televisão, e elas podem optar por almoçarem no restaurante também, que a gente tem aqui o nosso restaurante, né, com pacotes para as pessoas que querem vir para cá, café da manhã, almoço e jantar. Perfeito. Então aí outro viés aqui do trabalho feito aqui na Granja Capriana, que é o viés acadêmico, e também aos produtores que têm o interesse em conhecer detalhes, aprender todo o manejo nutricional, reprodutivo, sanitário, ter a oportunidade de vir aqui, ter esse momento de convivência, aprender fazendo, aprender convivendo com a atividade aqui na Granja Capriana. E coloca a mão na massa de verdade. Efetivamente, coloca a mão na São massa. 5 dias de trabalho efetivamente. Exatamente. Né? Então tendo a oportunidade de vir aqui nesse espaço em que a gente está aqui na área de produção de volumosa e tendo a oportunidade de acompanhar aqui um grupo de estudantes dos mais diversos cursos aqui, veterinária, biologia, que estão fazendo esse momento aqui da vivência capriana, mais uma atividade aqui da propriedade. Poliana, nós tivemos a oportunidade de ver a coleta do colostro, uma cabra recém-parida, que o Uri estava fazendo lá a coleta, depois a oportunidade da avaliação da pesagem do colostro e a avaliação da qualidade desse colostro. Agora nós estamos no momento aqui do tratamento do colostro, né? O que consiste efetivamente esse tratamento e como é feita a armazenagem? Exatamente, Luciano. Então a gente traz aqui para nossa salinha de apoio, onde a gente tem uma iogurteira, né, que nos auxilia no tratamento desse colostro. Então, tanto o colostro quanto o leite que é fornecido para esses animais, ele passa por esse tratamento, né? Porque a gente precisa inativar um vírus, né, que tem a principal via de transmissão, o leite materno. Okay. Então a gente traz esse colostro para cá e faz o tratamento dele a 56 graus por 60 minutos, tá? O que desse colostro ele não for fornecido para as fêmeas, a gente armazena em garrafa PET de 2 litros, né? E identifica as tampas. Então a tampa verde e azul a gente utiliza para aquele colostro acima de 21 graus Brix, que a gente viu lá em cima, né? O intermediário, que seria o amarelo, a gente utiliza aqui as tampinhas amarelas e laranjas. E as tampas vermelhas para aqueles que foram inferiores lá em cima na avaliação que a gente realizou. E aí o fornecimento desse colostro, em função dessa classificação, vai para as categorias aqui em função da destinação dos animais aqui no plantel, é isso? Exatamente, né? A gente prioriza que as fêmeas, né, elas sempre mamem o colostro verde. Se tem verde para todo mundo, né, vai verde para todo mundo. Mas se não tiver, a gente prioriza sempre que verde e amarelo sejam fornecidos para as fêmeas. A armazenagem desse material, desse colostro, você permite armazenar por quanto tempo? Né? Como é que é feito esse trabalho de armazenagem? É congelado? Isso, a gente congela, tá? Ele fica aí por volta de 180 dias armazenado, apesar de não sobrar muito colostro para armazenagem, né, por conta do fluxo e da demanda dos animais. Mas aí a gente armazena aí por volta de 180 dias. Até 180 dias seria viável armazenar. Isso. Mas o fluxo, como você falava aqui, acaba que não fica nem... É bastante intenso, não sobra muito para armazenar, né? não. E aí vem o momento do fornecimento efetivamente para os filhotes, né? Para esse aleitamento artificial. Exatamente. Vamos lá ver esse aleitamento? Vamos sim. A oportunidade aí de conhecer aqui mais esse trabalho. Após o tratamento do colostro, a oportunidade agora de ver o fornecimento para os recém-nascidos aqui no berçário. Poliane, vem o momento efetivamente agora do aleitamento artificial. A preparação, o leite já foi feito o tratamento térmico, também o colostro. Sim. E agora vem a preparação dos recipientes para esse fornecimento, é isso? É isso aí, Luciano. Então aqui a Vitória, tá, nossa colaboradora, ela tá enchendo as mamadeiras, né? As mamadeiras agora que ela tá colocando os bicos são para os animais a partir de 3 dias de vida, sendo tanto macho quanto fêmea, tá? E aí eles mamam um volume de 500 ml 3 vezes ao dia. As mamadeirinhas menores aqui é colostro das fêmeas. As fêmeas, elas recebem o colostro nessas mamadeirinhas menores de 300 ml por 3 dias, tá? Após o nascimento.
No primeiro dia, que o animal ainda está molinho, ainda está aprendendo, né? Porque a gente precisa ensinar ele a pegar esse bico, que é muito diferente do que é o da mãe dele, né? A gente preconiza que pelo menos 300 ml ela mame até o final do dia. A partir de 2 dias, aí a gente já começa a preconizar os 900 ml. Passado esses 3 dias, aí ela já começa com leite de transição, 1,5 litro dia, dividido em 3 mamadas. 3 mamadas. Então ela começa ali com 300 ml no primeiro dia, Isso. Depois começa 900 ml e vai a 1,5 litro dia, né, até efetivamente começar o processo de desmame que a gente vai explicar daqui a pouco. Exatamente. Né? Nós estamos vendo aí toda a preparação, né, e o cuidado que há, né, no tratamento térmico do leite e no colostro que vai ser fornecido, e a organização agora das mamadeiras que vão ser fornecidas. Você falava conosco também aqui, Poliana, da preocupação na higienização de todo o material que é utilizado. Quer dizer, uma vez feito aqui o aleitamento artificial, depois todos os recipientes passam também por um tratamento de uma limpeza diária, né? Sim, passa sim pela limpeza, até pela questão da sanidade, né, do animal. É um animal que está muito novo, que não tem uma imunidade adquirida, bem definida, né? Ele ainda está recebendo até mesmo a imunidade passiva, então a gente precisa ter muito cuidado, né, com a limpeza desses utensílios que a gente utiliza nas mamadas. Então tá sempre aí utilizando detergentes, lavando a cada mamada, fazer a limpeza, né, desses utensílios para que a gente aí diminua a chance desse animal desenvolver alguma doença por contaminação, né, dos utensílios de mamada. Perfeito. Expedição Miai Brasil, Granja Capriana, aqui em Sapucaia, tendo a oportunidade de ver aqui todo o trabalho sendo feito aqui no berçário, com os recém-nascidos, a oportunidade que a gente vai ver agora do aleitamento artificial. Olhando agora efetivamente a fase de aleitamento artificial, né? Vocês têm o cuidado aqui de fazer um aleitamento individual por animal, né? Individual, exatamente. O que desse aleitamento individual e como é que vocês fazem, né, esse trabalho aqui? Luciana, aqui é a parte de aprendizado, né? Posteriormente esse animal ele vai mamar num suporte também individual. Então ele precisa, né, aprender a se alimentar com esse bico que é muito diferente do que o bico da mãe dele, né, o teto da mãe dele. Então aqui a gente faz individual com muito cuidado, né, respeitando a posição do animal, a goteira esofágica, para não ter falsa via e a gente ter aí um problema, né? Então a gente faz aí no colo com denguinho, filhotinho por filhotinho, né, fêmea por fêmea, mesmo para que elas aprendam e se desenvolvam aí e recebam, né, de forma efetiva esse leite e se desenvolva da melhor forma possível. É o que nós estamos falando aqui efetivamente da escolinha, né? Eu aprender realmente aqui o aleitamento artificial, né? Isso. Essa fase que nós estamos aqui, esses animais que nós estamos vendo aqui, são animais recém-nascidos, né? Estão aqui com 3, 4 dias de nascido. Exatamente. Essas 2 fêmeas aí, elas já estão na fase de receber 1,5 litro, como a gente já havia falado. Então, elas já estão próximas de irem lá para fora. E a gente pode ver que elas já estão mais familiarizadas com o bico da mamadeira. Os primeiros dias são os mais cuidadosos, né? Efetivamente, de você começar lá com os 300 ml de colostro, preparar esses animais para começar a receber. Exato. A gente está vendo aqui esse espaço aqui, vocês mantêm os animais aqui, à medida que ele está sendo amamentado, ele vai sendo destinado ali para os espaços maiores, que é só a caixa de amamentação, efetivamente, né? Isso. E depois a gente vai transferindo eles lá, até pra gente ter cuidado de que cada fêmea realmente tenha mamado e não se perder. Perfeito. Né, pelo volume de animais. E isso é feito aqui até o desmame, tem todo esse controle, esse trabalho, né? E é um sistema dinâmico, né? Porque você tem animais nascendo, animais desmamando, animais em fase intermediária. Exatamente. É um sistema... o dia todo tem esse movimento aqui, 365 dias do ano. Exatamente. Perfeito. Então, tendo a oportunidade de ver aqui o aleitamento artificial e o cuidado com os recém-nascidos, né, para que haja efetivamente aí o consumo do leite, para que possam aprender na mamadeira, né, a escolinha da mamadeira, efetivamente, para receber esse tanto o colostro quanto o leite, que é feito o tratamento aqui, o cuidado com os animais. Poliana, existe todo um trabalho também que a gente sabe, né, além da questão do aleitamento artificial, os cuidados com recém-nascidos, né? Como é que é feito esse manejo aqui? Que cuidados são efetivamente trabalhados aqui na Capriana?
Certo, Luciano. Assim que esse animal nasce, ainda lá na maternidade, né, a gente faz a identificação da mãe e abre uma ficha para essa fêmea, né? A identificação que recebe são as futuras matrizes. Então a gente vai fazer a identificação nela lá numa ficha que acompanha a data, a hora do parto, quem foi a mãe, né, que pariu essa fêmea, e aí vem o número de sequência de nascimento desse animal. E aí ele vai receber uma plaquinha que identifica essa sequência de nascimento. E aí lá na frente ela vai receber uma identificação por tatuagem e no chip com esse número e o último número do ano em que ela nasceu. Então a identificação das fêmeas é formada por 4 dígitos, tá? É o último dígito do ano em que ela nasceu, então essas fêmeas aqui vão começar com o número 4 e a ordem de nascimento desse animal que a gente já tem lá na folhinha. E é importante a gente falar que todas têm um nome de carinhozinho, tá? E a gente carrega o nomezinho, esse ano a gente está na letra N, então todas essas fêminhas aqui, além do número da plaquinha, elas já têm um nomezinho assim que nasce. Também são batizadas efetivamente. São sim. Aqui, né? E a escolha desse nome, como é que é feita? Quem tem a criatividade para essa quantidade de fêmeas nascidas aqui, como é que é feito esse trabalho? Olha, Luciano, eu vou te falar que tem tudo quanto é tipo de nome que você possa imaginar. A gente troca consoante, se começa com vogal, a gente coloca a consoante na frente. Então a gente tem na Maria, tem diversos nomes. A criatividade tem que correr solta aqui para conseguir dar nome a esse tanto de fêmeas que a gente tem. Então nós estamos vendo aqui o cuidado com recém-nascidos, efetivamente, do nascimento até o desmame. Nasceu, pesagem, identificação, cura do umbigo, o tratamento térmico do colostro e do leite, aleitamento artificial, e o que a gente vê é isso aqui, os animais efetivamente sadios, né, sendo trabalhados aqui, as futuras matrizes aqui do rebanho, na Capriana Granja Leiteira, aqui no município de Sapucaia, estado do Rio de Janeiro, região centro-sul do estado do Rio de Janeiro. Olhando dentro do berçário, existe um fluxo dos animais aqui em função da faixa de crescimento do animal, do nascimento até o desmame. Como é que é esse fluxo? Como é que funciona aqui o fluxo? Exatamente, Luciano. Esse animal, assim que ele nasce, né, ele vem aqui para a Campânula, que é um local aquecido, onde a gente viu os meninos, né, fazendo o aleitamento desses animais, e eles permanecem aqui até o 9º dia de vida, onde eles vêm para essa primeira baia aqui de fora. Tá? Nessa primeira baia, eles já recebem aí o concentrado à vontade no coxo, para eles irem se familiarizando, né, com o concentrado, despertando a curiosidade do consumo do concentrado, e aqui eles já vão mamando 1,5 litro, como eu havia dito para você. E aí agora, depois que eles aprenderam a mamar lá, eles vão ter aqui um suporte que a gente faz o aleitamento deles. Então a gente encaixa uma mamadeirinha em cada entrada do suporte, abaixa aqui, né, ela fica suspensa, assim a gente encaixa, abaixa, solta os animais e eles já vêm, já sabem certinho para onde tem que ir para estarem recebendo o leite. Dentro desse processo aqui, até o desmame, né, quanto tempo eles ficam aqui na maternidade e como é que é feito o processo de desmame efetivamente? Certo. É preconizado que esse animal, né, ele fique aqui no berçário de 4 meses de vida e 22 quilos, tá? Okay. Esses são os 2 parâmetros que a gente utiliza para mudar esse animal de categoria e ele ir para recria, tá? No decorrer da vida desse animal, a gente faz o acompanhamento de peso semanal, de ganho de peso semanal de todas as fêmeas, tá? Okay. Então a gente vai acompanhando peso e idade e vai reduzindo as mamadas e entrando com a alimentação, né, com a dieta propriamente dita, entrando com o concentrado, né, com a silagem, de acordo com o que vai reduzindo essas mamadas, né, em função dessas mamadas. Até efetivamente o próprio desmame, que aí corta o leite e já vai para a recria, já com concentrado e volumoso, já acostumado. E a gente tem aqui, exatamente mostra, né, o galpão, a gente tem a oportunidade de ver aqui os animais nas diversas categorias aqui, não é isso? Isso. Nós temos aqui animais que já estão em processo de desmame, aqui que já está mamando 1 vez ao dia, né? E nós temos lá embaixo os animais já desmamados, onde a gente acompanha o ganho de peso para que eles vão para a recria, né? Então aqui são as nossas fêmeas já desmamadas, que a gente começa a acompanhar aí o ganho de peso para que elas cheguem a 22 quilos para estarem mudando de categoria. 22 quilos com 4 meses,
desse galpão aqui agora, elas vão então já para outro galpão, que é a fase de recria, efetivamente. Exatamente, que é a fase de recria. Vamos lá conhecer o galpão de recria? Vamos sim. Maternidade, Granja Capriana, tendo a oportunidade de acompanhar do nascimento ao desmame, vendo todas as fases de crescimento, a preparação das futuras matrizes do plantel. Olhando, nós tivemos a oportunidade de ver aqui a maternidade, né, as fêmeas no momento de preparação, nos últimos 30 dias de gestação, né, todo o cuidado da aparição ao berçário, né, os cuidados com recém-nascidos, até o desmame. E aqui nós estamos no outro pavilhão, no outro galpão, tem uma nova categoria aqui, né? Exato. Categoria é essa aqui? Essa é a categoria que a gente chama de categoria de recria, né? A gente brinca que são as adolescentes aqui, né? Então, assim que elas saem do berçário, né, desmamadas por volta de 4 meses e 22 quilos, elas são encaminhadas para essa instalação aqui, que é de recria. Vamos lá conhecer a estrutura? Vamos sim, vamos lá. Então aqui os animais já estão, desde lá do momento que eles estavam já recebendo ração e volumoso, saem daquele pavilhão de baixo para esse daqui aos 4 meses com 22 quilos, e daqui você está preparando para a monta. Exatamente. Como é que é o critério aqui agora para elas entrarem na idade reprodutiva efetivamente? Então, o critério que a gente tem aqui é que esses animais eles tenham 7 meses e alcance 35 quilos, né? São os 2 parâmetros que a gente utiliza para esses animais entrarem na estação de monta. Já tem que estar aí com 7 meses aos 35 quilos. Isso. Parâmetros que eles estão com um desenvolvimento fisiológico adequado e um peso ideal para entrar em monta. Exatamente, exatamente. Em média, né, você está trazendo esses animais aqui lá de baixo do setor do berçário, trazendo os animais com 22 quilos aqui. Como é que está sendo esse monitoramento do ganho de peso desses animais? Vocês fazem também esse acompanhamento do ganho de peso? Fazemos sim, Luciano. Quando elas vêm para essa instalação, a gente faz o acompanhamento mensal de ganho de peso desses animais, tá? Para a gente já selecionar o lote que vai entrar na próxima estação. E mais uma vez a gente vê aqui os lotes separados em número de animais, né? Isso. Como é que é esse critério também da separação para você ir trabalhando a organização desses animais aqui? Aqui a separação ela é feita por idade, tá? Por idade, a gente vai acompanhando o peso e esses lotes vão sendo remanejados de acordo com o desenvolvimento de cada animal. Então, à medida que você monitora o peso, vai reorganizando o lote para homogeneizar o lote. Exatamente. Essa é a ideia. Exatamente. Perfeito. A alimentação aqui, ela é feita de que forma? Quantas vezes ao dia esse trato é passado? Como é que é esse manejo alimentar? A gente passa o trato aqui 2 vezes ao dia, um pela manhã e o outro pela tarde. Ok. E fazendo sempre aquele trabalho do score de coxa. Exatamente. Aqui também a gente acompanha o score de coxa. Então é realmente monitoramento, para e passo, 24 horas por dia, 365 dias do ano. Exatamente. É acompanhar efetivamente, é viver a atividade, né, Paulinha? Exatamente. Nós estamos tendo a oportunidade de conhecer aqui mais essa categoria, aqui no galpão, onde ficam as novilhas de recria até atingirem a idade e o peso para a efetiva reprodução. Luciano, então aqui a gente vai estar entrando no bodário, né, onde ficam os nossos reprodutores. Vou te convidar a entrar aqui para a gente conhecer um pouquinho, né? Aqui os mesmos responsáveis pelo berçário, eles tratam os reprodutores aqui também pela proximidade da instalação, né? A grande maioria, eles ficam em baias individuais e os menorzinhos que ainda entrarão, né, para reprodução, eles compartilham de baias, tá? Esses animais ficam confinados também aqui, só vão ter acesso às fêmeas no momento das montas, da reprodução efetivamente. Exatamente, Luciano. E a gente utiliza aqui reprodutores da raça Sunny, né? Apesar de nós termos 3 aqui de uma coloração diferente que desperta curiosidade, né? São filhos de cabra e bode Sunny também. Ok. Nós estamos vendo aqui os animais, os reprodutores aqui da Granja Capriana, a estrutura do bodar, onde os animais efetivamente vão ter oportunidade de estar aqui durante todo o período de preparação, né, para a monta, para depois efetivamente entrar em todo o processo de reprodução. E todo o processo que você usou de reprodução aqui consiste em monta natural. Monta natural. Vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho daqui a pouco sobre reprodução, ter a oportunidade de conhecer todo esse manejo desse complexo produtivo de leite aqui da Granja Capriana, no município de Sapucaia, aqui na região centro-sul do estado do Rio de Janeiro.
Bom, nós estamos aqui com o engenheiro agrônomo Kevin Tanuri. Kevin, uma das preocupações, principalmente no complexo que vocês têm aqui, dentro da grandiosidade do projeto, é o planejamento alimentar. Como é que vocês têm conduzido, principalmente aqui, o planejamento e a produção de volumosos? Bom, o primeiro passo é compreender, né, qual é a dinâmica da propriedade, tá? Então, assim, compreender que estamos numa região serrana, que a gente tem uma limitação de áreas disponíveis com topografia mecanizável, isso já traz uma certa limitação. Conjuntamente a isso, nós temos que entender a evolução do nosso rebanho, né? Como que o nosso rebanho ele vai evoluir ao longo do ano? Nós vamos ter períodos em que nós vamos passar de 1.100 animais, vamos ter períodos que vamos estar próximos de 950 animais. E ao longo do ano, isso vai trazer categorias diferentes, tá? Com animais, densidades de animais diferentes nas categorias. Isso traz para a gente uma demanda alimentar, tá? Então a gente, a partir disso, calcula quanto que a gente precisa, tanto de volumoso quanto de concentrado, para daí a gente planejar a produção que vai ser necessária para nutrir o rebanho ao longo do ano, tá? Juntamente com isso, a gente vai ver a nossa disponibilidade de áreas e a partir da disponibilidade de áreas, a gente vai planejar o que a gente precisa aportar nas nossas áreas para que a gente possa produzir as forrageiras na abundância necessária para o rebanho ao longo de todo o ano. Vocês têm trabalhado hoje com que volumosos? Nós temos trabalhado principalmente com o BRS Capiaçu, tá? Que apesar de ser uma forrageira de baixa densidade nutricional, ela traz para a gente a grande vantagem de ter uma alta produção de biomassa. Então isso facilita um pouco a nossa rotina aqui no dia a dia em função das variações climáticas que a gente vem enfrentando, né? Trabalhamos no início da Capriana somente com silagem de milho e em alguns momentos a gente via dificuldade em função de veranicos, em função de algumas circunstâncias que a pouca limitação, né, na verdade a limitação de área que a gente tem impunha para nós, tá? Então foi aí que a gente viu que a gente tinha necessidade de fazer uma mudança, né, para conseguir ter uma produção de volumoso que fosse suficiente para atender o rebanho. Hoje a gente já vai numa corrente um pouco contrária a isso, né? Então a gente vem aprendendo com o tempo que não basta a gente encher o bucho do animal, né? A gente precisa também nutrir ele. E principalmente para as cabras leiteiras, né? E aquelas de alta produção, a gente tem priorizado o uso da silagem de milho. Então a gente agora entra com um planejamento focado na produção de silagem de milho em áreas irrigadas, né? A gente tem uma pequena área irrigada aqui, são 4,2 hectares. Então a gente faz 2 safras de silagem de milho nessa área. Okay. E a gente faz em outros 10 hectares a produção do BRS Capiaçu. Você vai alternar em função da categoria animal e da fase em que ele está, alternando o volumoso em função da exigência nutricional por categoria. Exatamente, né? Se a gente pensar o Sânia é um animal de alta demanda nutricional, né? E as cabras são o que a gente fala que são os concentrated selectors, né? Então elas são altamente seletivas. E isso traz pra gente algumas limitações no uso do BRS Capiaçu para a nutrição de cabras leiteiras, tá? A gente vem notando isso ao longo desses últimos 2 anos que a gente trabalha diretamente com o BRS Capiaçu e a gente viu a necessidade de trazer um pouco mais de densidade nutricional para esses animais. E aí volta a questão da silagem do milho, só que agora com um manejo um pouco mais estratégico em áreas irrigadas, para que a gente possa ter tanto alta produtividade, quanto a garantia de que a gente vai conseguir fornecer o principal insumo, né, para a produção de forrageiras, que é a água, né? Falando em planejamento alimentar, vocês têm um sistema aqui, você falava aí um rebanho médio entre 900 e 1.100 animais, dependendo da época do ano, mas em média 1.000 animais, e a necessidade de você ter volumoso 365 dias do ano para que esses animais tenham alimentação adequada. Como é que é esse desafio, pensando principalmente em manter qualidade e quantidade de volumoso disponível? Olha, assim, o principal desafio é a gente conseguir, frente às condições climáticas que a gente tem, a limitação de área que a gente tem produtiva aqui na Capriana, são apenas 14 hectares, né? E se a gente vai na ponta do lápis fazer conta, a gente vai ver que esses 14 hectares a gente precisa estar sempre com altos rendimentos de produção para a gente conseguir nutrir as cabras, tá? Então, assim, o principal desafio é conseguir encaixar tudo no seu devido tempo. E conseguir que nesses tempos a gente tenha a máxima otimização dos processos que são necessários para a produção. Então esse seria o nosso principal desafio. Mas além disso, é estar sempre à frente do tempo, tá? Porque a gente sempre tem que ter antes para a gente poder fornecer para os animais. Então isso é sempre uma corrida que a gente tem, né? A gente tem que estar sempre brigando para estar na frente do que os animais precisam e nunca deixar faltar. Afinal de contas, 365 dias com 3 toneladas dia, né, de volume. É um consumo significativo, né? Um consumo extremamente significativo. Nós estamos aqui vendo uma área aqui, uma das áreas de silo aqui que vocês têm armazenamento, né? E aí tem esse desafio também de ter a produção de silagem de forma adequada para garantir esse armazenamento ao longo do tempo sem perdas, né? Esse também é um outro trabalho, principalmente se tratando da silagem do Capiaçu, né? Sim, é desafiador, tá?
Porque a gente está numa região serrana, como eu falei, altitude aqui em torno de 850 a 900 metros nas áreas de produção, e nessa altitude, com as temperaturas que a gente tem médias ao longo do ano, tem muitos períodos em que o acúmulo de matéria seca do capiaçu é prejudicado, tá? E esse acúmulo de matéria seca prejudicado, ele vai trazer como consequência a necessidade da gente prolongar o ciclo dele, né? Então, ao invés da gente conseguir cortar com 100 dias, 90, 110 dias, que é o que usualmente se faz, a gente vai conseguir cortar com 150, 160 dias, tá? E isso já traz outros desafios, que a gente não tem os mesmos números de cortes, mas a gente também tem a necessidade de aguardar que ele atinja uma matéria seca mínima de 18%, e ideal aí em torno dos seus 20%, para que a gente consiga, com aditivos, equilibrar essa matéria seca e conseguir uma silagem de qualidade. Você tem feito algum tipo de enriquecimento da silagem de BRS Capiaçu? Já fizemos inúmeras tentativas, né? Tentando sempre chegar àquilo que fosse mais próximo de uma silagem de milho, né? Nosso foco é, será que a gente consegue, com uma silagem de BRS Capiaçu, alcançar uma silagem de milho? Tá? E assim, bromatologicamente falando, muitas vezes a gente chega muito próximo disso, mas no coxo a gente vê uma diferença muito grande, tá? E principalmente está no teor de fibra, né? Imagina que uma planta que tem, eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica ao capiaçu, claro, tá? Lógico. Ele tem suas funcionalidades, sim, mas imagina que uma planta que tem seus 4 metros de altura, ela também precisa de muita estrutura, e essa estrutura na célula vegetal vai se dar por meio da lignina. Então uma planta que tem lignina, ela vai ter baixo teor de fibra em detergente neutro, perdão, um alto teor de fibra, né? Detergente neutro. E isso vai fazer com que a gente tenha uma limitação do consumo por parte dos animais. Então a gente enche, eles param de consumir, e aí no momento que eles param de consumir, a gente não consegue dar a quantidade de nutrientes que a gente precisa. Já utilizamos aqui o fubá, já utilizamos a polpa cítrica e por último temos utilizado a cevada, né, o resíduo úmido de cervejaria. Perfeito. E pra gente aqui é oportuno por estarmos numa região que tem alguma abundância de cervejarias e alguma oferta desse No caso, você está avaliando qual das três tem tido maior efeito, ou já chegou a uma conclusão da utilização? Para nós, em função outra? de custo, em função de forma de produção, a silagem com a cevada tem tido o melhor resultado. Melhor resultado. Perfeito. Então, tendo a oportunidade de conversar aqui com o engenheiro agrônomo Kevin Tanuri, falando da produção de volumosa. Vamos lá conhecer as áreas, tem a oportunidade de conhecer essa estrutura aqui? Perfeito, vamos lá para conhecer a estrutura e o plantio aqui do BRS Capiaçu e as áreas destinadas aqui à produção de volumosas. Expedição BR Brasil, nós estamos aqui em Juiz de Fora, na unidade fabril da empresa Nutriplan Sal Minas, empresa produtora de rações, de sal mineral, de núcleo proteico para batida de rações. Você que é criador sabe da importância da nutrição no seu criatório. Nutriplan Sal Minas, empresa parceira da Expedição BR Brasil desde o primeiro estado, Minas Gerais, onde o projeto se iniciou, Espírito Santo e agora também no estado do Rio de Janeiro. Você que tem o seu criatório de caprinos e ovinos, que consome rações, que consome sal mineral e também núcleo proteico, dê preferência aos produtos Nutriplan Sal Minas, empresa do projeto Expedição BR Brasil. Vamos estar levando os produtos, divulgando os produtos por onde a expedição for passar. Conto com a sua preferência para os produtos Nutriplan Sal Minas. Forte abraço a todos. Javier, falando agora da atividade da caprinocultura em si, né? A Capriana veio como um negócio, você tem a visão da empresa, né, rural, da empresa da atividade rural. Como é que você vê a caprinocultura, né? E aí, falando de caprinocultura, que conceitos você traz do lado empresarial para estar implantando na atividade da caprinocultura? Sim, eu sempre encarei a Capriana como um negócio, né? Como uma empresa. Talvez o primeiro diferencial dentro da caprinocultura é a verticalização de processos que a Capriana tem. Eu tive uma briga, entre aspas, conceitual, para conseguir a classificação como granja leiteira. Sim. Esse foi todo um trabalho, né? Porque no RISPOA
aquele documento que Sim, regulamenta, né? regulamenta. Que regulamenta os estabelecimentos produtores de leite e demais, não existiam antecedentes de granja leiteira de cabras. Sim. E isso para nós foi um diferencial, porque basicamente traz conceitos que acreditamos que os consumidores têm cada vez mais preocupação, né, por entender que é a traçabilidade do alimento. Claro. Então nós optamos por ser uma granja leiteira de cabras por causa da traçabilidade e para poder ter um conceito de que o leite que utilizamos é sempre fresco, é de animais que conhecemos. Então a Capriana começou de alguma forma como uma estrutura muito verticalizada. Nós falamos que a Capriana é uma agroindústria, depois uma agropecuária, aí é uma agrocaprinocultura leiteira industrial. E aí, como trabalhamos com o setor acadêmico e turístico, falamos que somos uma agrocaprinocultura leiteira industrial gastronômica acadêmica. Isso é o que a Capriana seria, né? Então são muitas pequenas coisas que acontecem lá, todas absolutamente interconectadas. Essa ideia de você verticalizar a produção e pensando na rastreabilidade, que é um conceito, né, que o consumidor está cada vez mais atento de entender a origem do produto e entender que atrás daquele produto tem uma história, né? O produto não nasceu lá na prateleira do supermercado, né? Exato. Como é que você vê esse processo e como é que você está vendo na visão de mercado, como é que isso está tendo um diferencial dos produtos que você está trabalhando lá? Eu acho que existe muito espaço no mercado, o que não significa que seja simples aproveitar esse espaço, né? Sim, existe muito potencial para crescer desde o consumo per capita de derivados de leite de cabra no Brasil versus o consumo de produtos importados frente a produtos nacionais. Tem muitas coisas para ser estruturadas e vencidas, mas isso não significa que o potencial não seja grande, tá? Ou seja, o potencial é grande. Sim. Na minha visão, é gigante o que pode crescer, mas precisam ser feitas muitas coisas para poder, de fato, desenvolver esse potencial, né? Pensar grande, mas a ação tem que ser pequena, cada degrau. E gradual, né? E gradual. E não adianta triplicar o volume de leite produzido se você não tem câmara para maturar o queijo, você entende? Então, tudo está muito interconectado. Eu acho que estamos vivendo uma transformação sobre esse público. Isso tem que chegar em toda a cadeia, porque talvez muitas vezes não somos provocados, né? Vamos a certificar orgânico. A Capriana não está certificada orgânico, não seguimos algunos preceitos da produção orgânica, mas não todos. Claro. Podríamos seguir todos para procurar uma certificação, sim. Isso envolveria um aumento de custo. Vamos a transferir esse custo para o produto. Os compradores dos supermercados estão sensibilizados para isso. O produtor, o consumidor reconhece esse aumento de custo. Então eu acho que estamos no meio disso. Antes não estava nem em pauta isso, né? Hoje está em pauta. Sim. Hoje o consumidor, eu percebo que cobra bem-estar animal, cobra práticas sustentáveis, cobra um produto natural, orgânico, com procedência. Mas como isso vai começar a se traduzir em um preço maior que final, permita um custo maior? Porque tem um custo, né? Tem um custo. A realidade é que produzir sob certos preceitos tem um custo maior. Então você tem que equilibrar isso, né? Eu acho que isso é o que estamos tentando. E a consciência do consumidor, para ter esse produto que ele busca, ele tem que entender que esse custo tem que estar embutido ali para viabilizar o negócio. Sim. Pelo menos até que isso passe a ser uma prática do mercado, tenha uma escala que permita baratear coisas. Claro. ¿Se entende? Então, muitas vezes alguém vai falar, mas poxa, por que custaria mais? Não estamos falando só de fazer o correto? Sim, mas é fazer o correto diferente, né? Tem duas formas de fazer o correto. Exato. As duas são corretas, mas esta daqui, além de correto, traz esta série de benefícios. E esses benefícios têm um custo. Não tenho dúvida. E aí, pensando exatamente na atividade da caprinocultura leiteira, você fez algumas decisões, né? Uma delas foi ter esse conceito de granja leiteira, né? Da verticalização da produção, e tem a sua escolha, a sua predileção também pela raça Sani, tem a sua predileção e a sua decisão também pelo modo, né, de ter o sistema hoje todo intensivo, embora você já conversando lá com o Kevin, você já está pensando em fazer parte dos animais de categorias já a pasto, com os piquetes. Como é que foi essa decisão
de escolher a raça, de definir o sistema de produção, né? Como é que foi essa decisão de entender esse modelo capriano? Eu acho que a decisão esteve muito pautada em disponibilidade de conhecimento, de informações e de material. Então a raça Saanen é uma grande produtora de leite, mas não necessariamente de sólido, né? Okay. Então é questionável por que nós utilizamos Saanen para fazer queijo. Se vendíssemos leite fluido, talvez estaria melhor justificado. Uhum. Então, nós sabíamos que existem anglo-nubianas, sabíamos que existem alpinas, sabíamos. Okay. Existem raças autóctonas, espanholas, murcianos, sabíamos. As Nigerian Dwarf, sabíamos. Agora, catálogo, banco, reprodutores, disponibilidade para alguém que está começando, que vai errar em um monte de coisas, como nós cerramos, estar preocupados com uma restrição de acesso à informação a material genético, entendemos que era uma restrição adicional. Então começamos com Saanen basicamente por isso. Isso significa que vamos continuar sempre com Saanen? Não necessariamente. Okay. Talvez nós podemos procurar um híbrido, trazer um outro reprodutor e ver o que acontece, mais voltado para a composição de leite e não para o volume do leite, agora que entendemos um pouco melhor o negócio. Esse é um fato, né? Você toca num ponto que a expedição por onde a gente tem percorrido as propriedades de caprinos e leiteiros tem sido uma tendência do produtor de buscar a introdução da murciana no Brasil. Está chegando forte aí o Nordeste brasileiro com a importação de sêmen, vários produtores na região Sudeste já trabalhando também não só os cruzamentos, né, com a Saanen, mas também a introdução da própria raça pura dentro dos plantéis. Vários criadores trabalhando o melhoramento genético, voltando para a origem do anglo-nubiano, né, tirando só que a seleção perdeu um pouco o foco na produção e ficou só no fenótipo, né, na beleza do animal, mas voltando ali para a produção leiteira, pensando exatamente na questão dos sólidos totais, né? Então existe esse movimento acontecendo. Exatamente em função disso, como é que você entende dentro da sua atividade a questão de produção por animal? Falando já em produção de animais, nós temos animais com capacidade na própria raça Saanen de produção de 8, 9, 10 litros de leite. Temos uma média comercial que é viável, né, acontecer dentro de uma atividade. E nós temos persistência de lactação também, que é um outro fator nas outras raças, que a Saanen tem maior persistência do que as outras. Como é que você vê isso dentro do negócio, né, funcionando? São muitas coisas, né? Eu acho que isso é assim, como nós nunca nos apaixonamos pela cabra que um dia dá 9 litros. Esse não é nosso negócio. Uhum. E quando você fala de uma cabra tem que dar uma Saanen mais de 900 quilos em 305 dias, sim, beleza, isso é teoria. Na prática, se nós temos um rebanho com 300, 400 animais em lactação, com uma média de 2,6 litros dia, estamos comemorando. Essa é a realidade. Só que eu acho que entre produtores muitas vezes existe um orgulho, né, de não falar qual é a realidade, ou se conta um pedaço da realidade. Nós, assim, temos índices médios e é uma luta intensa da equipe para manter esses índices médios, tá? Em quanto à persistência, é outra grande discussão, né? Vamos seguir uma estratégia de um parto por ano, 3 partos cada 2 anos. Uhum. Aí a perguntinha, o que eu faço com os machos? E cadê o sêmen sexado? Não, tem lá um produto mágico que se você sacode 3 vezes e passa em volta da cabra, ela vai dar mais fêmea. Nós não encontramos esse ainda. Então, isso que tem de característico, tem muita interação. Okay. Vamos aproveitar a parte da curva de lactação, de maior produtividade, mas aí boto muita pressão no adversário e a mão de obra. Claro. Então, eu acho que cada tomada de decisão tem uma série de outras coisas que vem junto, né? Em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância, e a natureza não perdoa. Sim, com certeza. Então, assim, não é tão simples. Nós já passamos por tudo. Vamos botar só uma estação de parição. Somos muito inteligentes. Uma estação de parição, eu vou dar férias coletiva em tal mês a capriana fecha. E o queijo? E o mercado? E quando pide o queijo? Não, então vamos ter estação de parição permanente. Vamos entrar no hormônio e vamos ter todo niveladinho. E as flutuações do mercado também, da demanda e da oferta. E o período de manutenção das máquinas. E a mão de obra para dar férias para o pessoal. Claro. Então, assim, o único que de todo que me ensinaram
não existe uma fórmula ideal, não existe uma fórmula mágica, não existe, isto funciona aqui, vai funcionar lá. Cada propriedade é uma realidade. Cada propriedade é uma realidade e é dinâmico. Sim. O que funciona hoje não funciona amanhã. E aí, conversando lá com os seus, com a sua equipe, né, conversando especificamente com a médica veterinária, com a Poliana, eu fiz ela uma pergunta ontem, essa pergunta você vai fazer para a Javier, que foi exatamente o seguinte: eu falei, olha, Poliana, como é que está essa visão de vocês aqui? Vocês estão com uma média por animal de 2,8, próximo aí de 3 litros por animal, né, com um número maior de cabras. Vocês já pensaram em ter menos animais com mais produção? Foi essa pergunta que você vai fazer para a Javier. Tá bem o que a Poli falou, ela sabia a resposta, tá, mas ela está me dando espaço. Essa é uma pergunta que sempre fazemos quando entra alguém a trabalhar, né? Nos perguntamos assim: que paga as contas na Capriano? Algum pessoal que é mais, se agita mais, que responder, fala: o leite, nós produzimos leite, o leite paga as contas. Eu falei: quando eu vou lá na lotérica pagar energia elétrica, não me aceitam leite, me aceitam dinheiro. Então o que paga as contas na Capriano é dinheiro, não é leite. Eu vou produzir mais leite de forma superavitária, ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro? Qual é a cabra ideal? A que dá 5 litros de leite e custa de nutrição 3 litros de leite, ou a cabra que não come e dá meio litro? Aí não é uma pergunta simples. Sim. Eu vou ter mais leite, mas tenho mercado, okay, com produto com qual valor agregado? Perfeito. Então, assim, é claro que a Capriana está preparada para crescer. Se você vê lá, nós temos 4 apriscos, sim, mas já estão colocados as colunas para fazer mais 2. Então, nós poderíamos passar de 600 cabras matrizes para 900. Mas não faz sentido fazer isso se toda a cadeia não está estruturada. Perfeito. Então, claro que nós vemos seleção genética para conversão, rusticidade e demais. Mas o interessante é ver o que vai acontecer com esse leite a mais. O mercado está maduro, está receptivo, okay, é saudável a comercialização nesse sentido. A mão de obra disponível na região acompanha esse crescimento. E claro que a tendência natural seria procurar animais mais produtivos, aumentar o rebanho, ganhar em capacidade, que é o que diz a legislação. Sim. Nós podemos produzir industrializar até 2.000 litros dia de leite, segundo a legislação que aplica no nosso caso. Isso vai estar equalizado, podemos passar de 2.000, é flexível, não é flexível, é rígido. Então, são várias coisas que você tem que analisar antes de apertar o acelerador ou o freio, você entende? Você já fez essas contas, né? Dentro da estrutura que você tem hoje montada, sem pensar em crescer o rebanho, mas aumentar a produção por animal, reduzir o número de animais, essa conta fecha? Eu acho que aumentar a produção por animal, mantendo o custo com a nutrição, a percentagem sobre a receita da nutrição fecha, hoje é superavitário, e você rateia custos melhor, né? Quanto mais litros de leite produzamos. Então, claro, se você me fala: Javier, você prefere hoje uma média de 2,6 ou 2,8, eu vou preferir uma de 2,8. E se aparece um vendedor mágico de sal mineral que diz que vai vender, que vai chegar a 4 litros com aquele sal, vou querer fazer conta para ver quanto está o quilo de dieta. Perfeito, utilizando a sal mágica. Quer dizer, é trabalhar e tomar decisão em cima de números, né? Não dá para achar, né? Tem que saber, né? Assim, grande parte do esforço que o pessoal investe lá todo dia para poder banir o muito, pouco, menos, mais, e trazer gramo, litro, quilo, okay, e quantidades, né? Javier, como é que você vê a atividade da caprinocultura leiteira, né? Como é que é a sua visão de negócio da caprinocultura? Caprinocultura é um bom negócio? E não sei se vou dar a resposta que você espera, tá? Eu entendo que a caprinocultura é um bom negócio quando você bota na balança uma série de coisas a mais. Okay. Então, se você me diz: eu só quero um negócio para trabalhar o mínimo possível e ganhar o máximo possível de dinheiro, eu não indicaria a caprinocultura. Agora, quando você coloca na balança questões que têm que ver com propósito, com qualidade de vida, com poder contribuir com mais coisas, com poder fazer aquilo que você gosta, e com um desafio grande, né, para ser vencido, a caprinocultura é um bom negócio, dá para ganhar dinheiro, mas exige muito do caprinocultor e de quem esteja envolvido nesse sistema. Isso é um fato para mim. Nós temos visto aí vários produtores entrarem na atividade da caprinocultura em função
do tamanho das propriedades, né, da distribuição fundiária no Brasil, com pequenas e médias propriedades, com a agricultura familiar, com a família efetivamente dedicada à caprinocultura e entendendo também como negócio, alguns verticalizando a produção, outros vendendo para laticínios. Como é que você vê esse desenho também crescendo dentro do processo? Nesse caso, eu vejo excelente. Eu não vejo coisa negativa. Ter um núcleo com 50 cabras, que uma família consiga tocar, um casal, e que o filho consiga revezar os domingos para que o pai possa descansar, o final de semana ir na feira para vender um produto local, com uma série de municípios articulados em um consórcio para botar um selo de inspeção municipal. Eu acho que é um excelente negócio. Se alguém faz contas entre ter 50 cabras, uma família, ter 50 cabras, produzir algum tipo de derivado, um iogurte, uma bebida láctea, um queijo, maturar, legalizar isso e vender em uma feira local de tua cidade, eu acho que muitas pessoas vão se surpreender. O pessoal gosta de falar de trabalhar em aplicativo, abrir uma franquia de um salão de beleza, tem muitas coisas que exigem dinheiro, dedicação, e não são tão rentáveis quanto ter 50 cabras produzindo. E é o que a gente tem visto, a sua fala reflete exatamente o que a gente tem visto, o sentimento desses produtores, né? Que estão vivendo da atividade, né? Já com esse propósito, com esse foco. É fantástico poder ter tido a oportunidade de conhecer. Bom, muito obrigado, forte abraço. Luciano. Você que acompanha a Expedição Bem Brasil, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, ative o sininho, deixe o seu like, o seu comentário e também nos acompanhe na página do Instagram e no Facebook, para você acompanhar essa e tantas outras histórias que nós vamos contar pelo Brasil afora. Forte abraço, até a próxima.